Por meio de suas redes sociais, o deputado federal Eduardo Bolsonaro rebateu aqueles que acusam o governo Bolsonaro em virtude dos efeitos deletérios da pandemia sobre a economia. Eduardo rememorou: no início da pandemia, o STF decidiu que os poderes para decretar quarentenas e lockdowns eram de prefeitos e governadores. Pergunta a eles agora sobre emprego e economia. Ademais, o parlamentar emendou: as praias lotadas não significam apenas a vontade das pessoas em ter lazer, são também um recado aos aspirantes a ditadores. Quem sabe o que é melhor para si são as próprias pessoas, não os governantes hipócritas e autoritários. O STF também foi criticado por parlamentares e jornalistas em razão de outras decisões recentes que afetam a realidade nacional, a liberdade de expressão e a Operação Lava Jato. Roberto Jefferson, presidente do PTB, parabenizou o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro em rede nacional e abordou o caráter tendencioso das decisões da Suprema Corte. Muito bom o pronunciamento do presidente Messias Bolsonaro no 7 de setembro. Mas a velha imprensa deu mais destaque a Lula, que já se coloca como adversário do presidente para 2022. O STF pode até cancelar a sentença de Lula, mas diante da população, ele continuará condenado. Jefferson complementou: o presidente Messias Bolsonaro está reunido com seus ministros no Conselho de Governo. Queira Deus ele não grave a reunião, pois algum exibido do STF pode ousar requerê-la para fazer fuxico. Nesta terça-feira, o deputado federal Paulo Eduardo Martins relatou ter sido convocado a depor no âmbito do inquérito 4828, o qual, conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, apura supostos atos antidemocráticos. Ele relatou: fui intimado a depor no inquérito dos atos antidemocráticos aquela beleza em defesa da liberdade. Eu devo ser uma grande ameaça à democracia, já que todos os dias tomo decisões que violam a Constituição. A deputada federal Paula Belmonte, por sua vez, desferiu severas críticas a Gilmar Mendes ao abordar decisões relativas à Lava Jato. A segunda turma do STF está trabalhando, aproveitando a vaga de uma cadeira. Com um empate, favorece os caciques políticos. Cara de pau do ministro Gilmar Mendes tirando Jucá e Raup da Lava Jato. Quem esses ministros defendem? Vergonha do Supremo Tribunal Federal. No artigo Renovar é Preciso, veiculado nas redes sociais pelo general Paulo Chagas, o general Maynard Marques de Santa Rosa advertiu para afrontas do STF à Justiça. Segundo o oficial, há no Brasil um leviatã de muitas cabeças que foi severamente abalado com as eleições de 2018, mas manteve-se incólume no judiciário. O general apontou: o conluio de interesses produziu um leviatã de muitas cabeças que se enraiza nos três poderes do Estado e nos setores dominantes da sociedade, nutrindo-se parasitariamente dos recursos públicos. Sofreu o impacto das eleições de 2018, perdendo força no Executivo. Aturdiu-se no Legislativo, mas manteve-se incólume no Judiciário, onde ocupa os bastiões dos tribunais superiores conquistados ao longo das 3 últimas décadas. O oficial acrescentou: a Corte Suprema virou caixa de ressonância dos partidos de oposição. A invasão das prerrogativas discricionárias do Executivo tornou-se rotina. A intrusão no processo legislativo segue o impulso do ativismo judiciário. As próprias garantias constitucionais tornaram-se letra morta. Ao apontar que se vive uma persistente afronta ao sentido de justiça, ele rememorou a análise de Alexis de Tocqueville na obra A Democracia na América. Se a Suprema Corte viesse um dia a ser composta de homens imprudentes ou corrompidos, a federação teria a temer a anarquia ou a guerra civil. O senador Plínio Valério, por sua vez, criticou Toffoli ao comentar o legado que o ministro deixará na presidência da Corte. Toffoli deixa a presidência do STF essa semana. Qual o seu legado à frente da Suprema Corte, além de articular o fim da prisão em segunda instância, o maior cavalo de pau jurídico que botou na rua milhares de criminosos e de seu amigo Lula?
Olha, eu sei que ninguém fala depois do presidente, mas eu já pedi... Não falava. Não, eu vou pedir porque, já que valeu a antiguidade aqui, o Mourão já disse que o presidente foi bicho dele, Mourão foi meu cadete, então aqui a gente se acerta. Mas é porque eu acho muito importante, essa cerimônia, poucos estão avaliando a grandiosidade do que ela representa para o Brasil. Nós sempre consideramos a Amazônia meio país amigo. A Amazônia é propriedade dos brasileiros. E nós precisamos pensar na Amazônia e pensar grande, porque ela é gigantesca, e entender algumas coisas. E uma delas, muito simples, é o brado de selva. Da onde nasceu o brado de selva? Um homem que contribuiu decisivamente para que a Amazônia aparecesse para o Brasil inteiro foi o coronel Jorge Teixeira. Ele criou o Centro de Instrução de Guerra na Selva, nos idos de 1965. E o Centro de Instrução de Guerra na Selva é hoje um exemplo de centro de instrução no mundo inteiro. O mundo inteiro reconhece que nós temos o melhor combatente de selva do mundo. E essa história de melhor tem que se estender para toda a Amazônia. Não adianta nós termos só o melhor combatente de selva. Nós precisamos fazer da Amazônia alguma coisa que nos orgulhe profundamente. E o brado de selva nasceu na época da construção do Centro de Instrução de Guerra na Selva. Coronel Teixeira, Jorge Teixeira, famoso Teixeirão, foi prefeito de Manaus, depois governador de Rondônia, 2 missões que ele cumpriu de forma admirável. E o Teixeirão, ele era avesso a qualquer burocracia, ele detestava papel, onde ele passava, ele deixava um rastro de destruição na parte burocrática, na parte de papelada. O outro que vinha depois dele tinha que dar uma ajeitada no terreno, né? Foi o que aconteceu com o general que foi o comandante do SIG, depois dele comandar 5 anos, teve que dar uma ajeitada na administração, que estava tudo de cabeça para baixo. E o Teixeirão achava muito demorada a saída das viaturas do SIGs para construir as bases de instrução no entorno de Manaus, algumas a mais de 50 quilômetros da sede do centro de instrução. Então ele adotou o seguinte: as viaturas que eram do centro de instrução, quando passassem pelo corpo da guarda, não precisava anotar o número da viatura, quilometragem, quantos litros de gasolina, bastava falar selva, tá? E passava. Então nós vamos agora fazer uma homenagem a essa Amazônia, que naquela época já pensava em ter a grandiosidade de João Mourão de assumir isso, e a grandiosidade do presidente de bancar essa iniciativa. E vamos fazer um brado de selva aqui. É o seguinte, eu vou dizer o seguinte: tudo pela Amazônia, e em seguida a gente fala selva. Agora tem que ser com vontade, não pode ser aquele brado de selva, né? Brocha. Então, brocha. Tem que ser um brado de selva para valer, né? Então vamos lá. Tudo pela Amazônia? Selva! Acho que pode melhorar. Tudo pela Amazônia? Selva!